Eu vou ficar com o livro do Wittgenstein em mãos, porque, além de ele ser um dos filósofos mais complexos e geniais da modernidade, e mais incompreendidos também, eu vou ficar com o livro em mãos porque eu quero guiar vocês nesta questão de o que é o sentido das coisas, o fundamento do fundamento das coisas. E é importante que nós não percamos a seriedade do pensamento filosófico de Wittgenstein. Você não vai encontrar ninguém falando de Wittgenstein na internet. Você não vai encontrar nem na sua faculdade alguém que compreenda bem Wittgenstein. A não ser que você vá fazer uma faculdade de filosofia, e às vezes isso é um perigo, porque Wittgenstein, ele não é muito querido, porque ele é o desarmador das teorias filosóficas progressistas, por exemplo. Se nós compreendemos bem Wittgenstein, nós conseguimos desarmar, por exemplo, um discurso de um candidato de esquerda, muito facilmente, e nós podemos olhar para um candidato que se diz de direita e falar, não, você não é de direita, você está me enganando. Wittgenstein, então, é esse autor maldito, porque ele quebra as pernas daqueles que querem dominar através do saber chamado filosofia. Ele começa, este livro que eu tenho em mãos, que é o Livro Azul, é uma tradução da Edições 70, que é a minha editora, a editora dos meus livros, mas essa daqui é a edição feita em Portugal, que é a melhor tradução que eu encontrei para o português. Aliás, se não a única tradução para o português. E esse livro não foi ele que escreveu. Esse livro, ele é um compilado de anotações dos alunos de Wittgenstein, o que torna ele mais difícil de compreender, porque se você não entende o contexto das aulas de Wittgenstein, às vezes você fica muito perdido nas colocações que acontecem aqui. O livro começa, aliás, com essa questão. O que é comprimento? O que é o sentido? O que é o número 1? Perguntas como essa, diz ele, nos causam um constrangimento mental. Sentimos que, para lhes dar resposta, deveríamos apontar para algo e, contudo, nós sentimos que nós não podemos apontar para nada, né? O que é um pensamento? Se você não sabe descrever, o que você vai fazer? Porque quando eu pergunto o que é uma cadeira e você não sabe descrever, você aponta para o objeto. O que é uma chinela? Se você tem dificuldade, tem um vocabulário pobre, não é bom de descrição, você pega e faz assim, isto é uma chinela. Agora, o que é política? O que é direito? O que é o pensamento? O que é o sentido? O que é o fundamento? O que é a razão? Nós não conseguimos. E é a partir desta observação de Wittgenstein que ele faz uma primeira pergunta, talvez seja a mais relevante. O que é uma explicação do sentido? Como explicar um sentido? Bom, diz ele, num certo sentido, faz regressar à Terra a questão do que é sentido. Porque, para compreender o sentido de sentido, deveria-se também, sem dúvida, compreender o sentido de explicação do sentido. Esse parágrafo, veja que ele é difícil, porque nós estamos no campo das ideias. E nós nos acostumamos, nesses tempos de polarização, a confundir a política com ideal. E isso é uma malandragem danada, porque o ideal, ele é imaterial, você não aponta. A política, ela é um conceito, ela é algo imaterial, você não aponta. E uma vez que política e ideal são imateriais, você consegue confundir essas duas coisas. Mas a política, ela é o processo de aplicação do ideal. E o ideal continua sendo o ideal. E quando políticos não querem resolver os problemas da Terra, eles ficam aferrados, agarrados às coisas do ar. A ideia, a política, os conceitos imateriais são coisas do ar. Mas a política, como processo da realização do ar na Terra, ela passa a ser
mais prática. Ou seja, o ideal continua sendo ideal quando ele é inaplicável, mas a política é a aplicação do ideal. Se eu tenho um ideal que não é passível de aplicação, ele continua ideal, mas ele não é passível de ser política. Por isso é importante entender o sentido das coisas. E o que dá sentido às coisas, que são as coisas imateriais que nós vamos estudar aqui, política e direito, a gente precisa dar uma explicação, um fundamento, um sentido através das palavras. As palavras, elas são armas mais letais do que bombas atômicas e também são instrumentos de dominação, ao mesmo tempo que são instrumentos de evolução, de libertação e de plenitude da vida.